Salve Maria Santíssima! Nós vamos dar início a essa pequena introdução sobre o curso, sobre a educação dos filhos, falando um pouquinho sobre a relação da mãe e do pai com os filhos, quais os passos para educar. Você pode perguntar, você é casado? Você tem filhos? A resposta é não, mas vários padres, vários homens sábios já deram conselhos sobre os filhos, sem terem filhos, sem serem casados. Isso não há impedimento nenhum. Assim como um homem casado pode pregar sobre a virgindade. Se a nossa medição sobre esse assunto é só a pessoa ter a experiência, é sinal que nós chegamos a um nível muito baixo de compreensão. Nós podemos ensinar verdades belas e eternas e concretas, mesmo sem ter experimentado determinadas coisas, sejam elas boas ou más. E a gente vai partilhar um pouco, como família, sobre a educação dos filhos, sobre relacionamento esposo e esposa, vai partilhando sobre isso. E quem vai nos ensinar são os grandes santos, quem vai nos ensinar é a igreja como mãe e mestra. Primeiro, um dos pontos que a gente percebe por que é necessário falar sobre a educação dos filhos. Porque primeiro nós delegamos a educação dos nossos filhos, aqueles que têm filhos, biológicos, eu tenho filhos espirituais, nós delegamos para terceiros, em especial dos filhos biológicos. Muitas vezes nós delegamos a educação dos nossos filhos para a escola, para a universidade, para a televisão, para os amigos, e às vezes maus amigos. Mas a família tem um grande dever de ser mestra no caminho da verdade, de fato assumir esse papel. Na igreja católica, também nas famílias, nós fomos esquecendo esse papel de instruir na verdade, de ensinar as pessoas a não somente buscarem informações verdadeiras, mas buscarem a verdadeira sabedoria. E nós precisamos retomar esse caminho. Hoje se estuda pelo diploma. Há pessoas que se acham super inteligentes porque têm um diploma, 2 ou alguns certificados de cursos técnicos e acham que isso é educação, que isso é inteligência. Não estou descartando que isso é bom e é necessário, mas se a pessoa de fato não paralisar nisso. Nós enxergamos pessoas que estão na universidade que são muitas vezes semi-analfabetos ou analfabetos funcionais. Mal sabe escrever o próprio nome de forma correta ou acentuar alguma palavra de forma correta. Claro que o erro é normal, no sentido de você errar uma palavra no português ou na língua que você fala, vernácula. Mas isso se tornar o comum e fazer apologia ao erro, como se faz hoje, Se prega que se deve falar o coloquial e escrever de forma coloquial, não tem o certo nem o errado. Há alguns que até defendem com garra isso. E infelizmente hoje a sociedade tem ficado cada vez mais fraca. A família, que é o santuário da vida, que é a igreja doméstica, como fala São João Paulo II, ela tem se submetido a esse cárcere enganoso que a mídia tem colocado, aonde nós vamos confundindo a educação com, novamente repito, com informações. Aí os pais esquecem que os filhos têm uma alma. O que eles podem dar por primeiro não é um diploma, não é uma casa na praia, não é um certificado, não é um carro novo, não é um local bom para morar, não são confortos, mas a primeira coisa que um filho deseja, sem dúvida, é encontrar a verdade, embora ele não saiba disso, é encontrar o amor. E, de fato, o homem e a mulher se casam com a grande missão de serem espelho da igreja, espelho de Cristo, a igreja. E com a missão de povoar o céu de filhos. Eis a grande missão. Não é de reprodutores, não é de aqueles que somente têm um filho por um imprevisto e vão ter que aceitar. Não. São aqueles que são de fato mestres. Mestres também na fé. A primeira missão do Pai é educar na fé. É educar no caminho de Deus, no caminho do Senhor. Muitas vezes se quer educar com vários cursos sendo pagos de inglês, de espanhol,
cursos técnicos, isso tudo, como falei, é bem-vindo. Mas se antes a criança ela souber que ela está sendo preparada para o céu, para a eternidade. Aos poucos, né, com a linguagem mais simples para que ela vá entendendo. Hoje nós vemos os pais que gritam os filhos, os pais onde o pai e a mãe, o pai diz uma coisa, a mãe descontradiz ou vice-versa. E a criança fica confusa e perde a noção do que é autoridade. Nós temos também, infelizmente, pais alcoólatras, mães fumantes ou depressivas, contextos familiares que, de fato, serão muito traumáticos na vida da criança, né? Mas nós vemos também uma grande inversão de valores. Nós vemos mães solteiras, claro que existem realidades e realidades, entre aspas, né? Porém, nós percebemos que cada vez mais cresce o número de mães solteiras, cresce mais o número de divórcios, cresce mais o número de pais que trabalham fora, tanto a mãe como o pai, e deixam os filhos à mercê da televisão, ou de babás, a qual a família nem sabe os valores que essa babá tem, a secretária do lar, e acaba, infelizmente, prejudicando ao máximo a educação dos filhos. E depois pode ser irreversível, só um grande milagre para reverter uma educação que não tem a sua base, né? Então, baseado no livro Filhos e Pais, Sabedoria e Orientação para os Pais, do Dom Fonton Shin, grande arcebispo Dom Fonton Shin, servo de Deus, ele vai falar o seguinte: Chesterton dizia certa vez: mandamos os nossos filhos para a escola muito tarde para que sejam educados. Ele quis dizer com isso que a educação começa cedo. Os pais podem errar no treinamento inicial, caso se apeguem a uma das crenças equivocadas sobre a natureza humana. Uma crença que teve início há alguns séculos, e é a de que uma criança é intrinsecamente corrompida. E a outra mais recente é a de que a criança só tem boas tendências. A verdade está no meio dos dois extremos. A criança não é uma semente do bem ou do mal. Ela tem uma tendência a ser tanto boa como má. Diante desses fatos, pode haver dois tipos de disciplina, uma exterior e outra interior. A regra externa produz regularidade. A criança se confunde com aquilo que não é habitual, mas é ao contrário desconcertante. Ela não compreende a exceção. Para o adulto, a exceção confirma a regra. Para a criança, ela a arruína. Uma das razões pelas quais as crianças ficam um pouco mais calmas na escola é que o emprego do tempo é metódico e elas ficam menos sujeitas a mudanças aleatórias e imprevisíveis. A razão para uma regra extrema é que ela facilita deveres, mecanizando a ação por meio de hábitos. Ela poupa esforço e livra a criança da necessidade de se adaptar a uma situação completamente nova. A regra exterior é importante na higiene, nos bons modos à mesa e no respeito aos visitantes. Seria um grave erro, porém, supor que a regra deve se instalar na alma de uma maneira puramente extrínseca. Isso deve ser feito de modo a responder à necessidade da criança. A criança não deseja nada além de não ser mais criança. Ela escolhe tudo aquilo que a fará crescer e rejeita tudo aquilo que lhe recorda de sua fraqueza como criança. Porém, ela amará a regra se puder perceber que ela lhe ajudará a crescer e se ela lhe capacitar, ou lhe capacita, melhor dizendo, para se tornar um adulto. A disciplina exterior é mecânica. A punição sucede o crime sem que se considere a personalidade da criança. A disciplina exterior cuida da ordem social, mas a disciplina interior cuida da própria alma. Pode-se forçar alguém a dar um passo, mas não se pode forçar alguém a ser justo. Em um exemplo, a obediência à regra. No outro, obediência à consciência. Tanto a regra externa ou obediência aos padrões sociais, como a regra interna ou obediência à consciência, primeiro manifestas pelo pai e mais tarde pela criança.
desempenham seus papéis na educação da criança. A autoridade é a arte de criar obediência. A obediência não é o fim absoluto da autoridade. Quando a obediência se torna um fetiche, ela gera desobediência e reação. Há aqui egoísmo da parte do adulto, que olha mais para si do que para a criança. Ele está defendendo sua própria personalidade, que se fenderia por meio da desobediência. O pai, que enfatiza de forma exagerada a regra externa, as leis, equipara a autoridade à obediência. Aquele que procura a obediência por si mesma a perde. Às vezes, obtém uma ordem exterior, mas nunca uma adesão interior. A obediência não é o fim da autoridade, é o efeito dela. Ela não é causa da obediência, mas a atrai. A autoridade se baseia em prestígio moral e valor. Ela está vinculada à pessoa. É por isso que muitas vezes a autoridade delegada é provisória, por exemplo, uma babá, porque não é animada por aquela força moral que o bom pai possui. Quando aquele que comanda não é normalmente bem, ou o pai busca refúgio na tirania, ou o filho busca refúgio na indisciplina, a autoridade é uma força moral. A obediência é um sinal de uma forte personalidade, capaz de doar-se livremente. Um escravo não obedece, ele é apenas submisso. A união entre autoridade e obediência, portanto, é o símbolo de dois valores que se demandam mutualmente e que deve ser um equilíbrio. Se a força da autoridade se perde, a obediência perde seu ponto de apoio. O aumento da delinquência juvenil é diretamente proporcional ao declínio da excelência moral dos pais. Ou seja, o pai não é um carrasco, não é um ditador. A obediência da criança não é uma submissão apenas externa. Ela obedece, cumpre as regras, e quando o pai dela não está presente, nem a mãe, ela apronta todas. Não, isso o pai não foi exercendo um papel de autoridade, de fato, dessa forma, né? De fato, o pai não pode ser autoritário, autoritarista, né? Usar um autoritarismo a ponto de tornar a criança uma escrava submissa, mas também ele não pode ser um homem, ou no caso a mãe, uma mãe que não dá disciplina para o filho. Então a criança vai se criando mimada, indisciplinada, achando que tudo pode. Muitas vezes o pai briga e diz assim: ó, se você não descer daí eu vou te bater. Ou se você não descer daí, você não vai hoje ir para a casa do seu amiguinho. Aí o pai tanto ameaça e depois ele não cumpre o que disse. Isso vai gerar um descrédito com o tempo muito grande, porque o pai vai mentindo e vai se acostumando a mentir, até nos seus possíveis castigos, né? Em outro momento a gente pode falar sobre a questão da palmada, da correção, se pode, se não pode, em que proporção pode. Mas hoje, infelizmente, os pais têm perdido isso. Não têm mais conversado com os filhos, não têm se aproximado, não têm escutado. Se cria uma relação de uma obediência cega ou uma indisciplina em nome do amor. Não. Eu amo meu filho, então ele pode fazer o que quiser. Eu vou dar o que quiser para ele. Isso não é amor. Isso é uma desordem, isso é uma loucura. Porque um filho mimado, ele será um destroço para a família. Ele será um grande desapontamento. Se bem educado, fica difícil ele se manter na linha, né? Se manter na retidão. Imagine se ele tiver a educação toda torta, onde o pai grita, parece um destrambelhado, e a mãe também, aonde um contradiz a autoridade do outro, aonde há mentiras, aonde quando alguém liga: ei, pai, tem ligação para ti, aí o pai fala assim: não, diga que eu não estou ensinando o filho a mentir, né? Então a mentira é muito presente dentro da educação dos filhos. Isso é um destroço, tem consequências terríveis. Então é um árduo papel educar, é uma missão. O pai e a mãe que não educarem seus filhos na fé e no caminho da verdade, eles prestarão graves contas ao Senhor. Então reveja como você está educando seu filho, né? A gente vai fazer vários vídeos sobre a família, sobre a educação dos filhos. Um dos livros que eu indico para você, A Educação dos Filhos. São conselhos de Santa Teresa de Ávila, São João Crisóstomo e Santo Antônio Maria Claret. Um outro livro, São João Crisóstomo. Todos esses dois são da editora Catequeses, né? Professor Felipe Neri.
Também pela editora Catequese você encontrará o livro Filhos e Pais, do Fulton Sheen, um grande arcebispo, né, muito inteligente, um grande homem de Deus, um grande santo, que já faleceu, é servo de Deus e, se Deus quiser, logo logo vai ser beatificado e canonizado. E um outro é 10 maneiras de destruir a imaginação do seu filho, que vai sendo uma crítica a várias coisas. Eu vou ler até algumas coisas que tem no livro, vai falar o seguinte, né? Só um instante, para a gente ir vendo como é bela aqui a referência, o conteúdo que está aqui. O sumário, né? Um mau dia para Grendel. Porque a verdade é sua inimiga e os benefícios da natureza, da incerteza, o Grandine sem os fatos. Ou seja, o que vai destruir a imaginação de um filho? Essas coisas. Você mostrar que a verdade é nossa inimiga, ela é relativa, não é absoluta. Outra coisa para destruir o filho, né? Mantenha seus filhos... Não para destruir o filho, né? Mas alguns pontos do sumário vai ser para ajudar na educação e outros para mostrar como não deve ser educado, né? O método 1. Mantenha seus filhos dentro de casa o máximo possível, ou o que costumavam chamar de ar. Método 2. Nunca deixe as crianças por sua própria conta, ou se ao menos contássemos com o conselho tutelar. 3º ponto. Mantenha as crianças longe de máquinas e maquinistas. 4º ponto. Substitua o conto de fadas por fetiches e clichês políticos. Isso aí já prejudicaria a educação do filho, né? Difame o que é heróico e patriótico. Hoje, agora em diante, somos todos traidores. Isso é para acabar com a educação do filho e a imaginação dele. Isso tem que ser inculcado desde criança no menino, para prejudicá-lo. 6º ponto. Menospreze todos os heróis e perca tempo com besteiras. Ou seja, um filho que faz isso vai ser um futuro infeliz mesmo, né? 7º ponto. Reduz o amor ao sexo e ao narcisismo. Isso acaba com o jovem. A tal da revolução sexual desde 1970, e o jovem tem ficado viciado na pornografia, na masturbação e vazio. Vazio. Se isso trouxesse felicidade, não teria tantos jovens vazios, loucos para se libertar e não conseguem, infelizmente. 8º. Nivele as diferenças entre homens e mulheres. Castre e esterilize. Ensinar isso ao filho, né? Homem e mulher é tudo igual, do mesmo jeito, não tem diferença nenhuma. É importante também não ter filhos. Olha aí o ensinamento para os filhos. Isso é destruidor. 9º ponto. Distrair as crianças com ilusões e coisas superficiais. E 10º ponto. Negue o transcendente. Negue a eternidade. Negue aquilo que ultrapassa aquilo que é passageiro. Tudo isso você vai estar destruindo a imaginação e, de certa forma, também a alma e a vida do seu filho. Então estejamos atentos. Não deixemos os nossos filhos mortos, né? Por conta dos programas de humor, que é uma porcaria, das novelas, dos filmes de terror, de seriados sem sentido nenhum, que fala só sobre suicídio, que prega o suicídio. E a gente precisa ter esse cuidado, porque várias vezes nossas crianças estão sendo atingidas por isso e nós nem sequer percebemos, estamos adormecidos. Vamos acordar e vamos educar nossa família a caminho do céu. Um abraço, até o nosso próximo encontro sobre a família e a educação dos filhos. Um abraço.